Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas quando o trabalho é desprovido de alma, a vida sufoca e morre. Albert Camus. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Saudações a todos os nossos ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Artemis Oliveira. Eu sou Daniel Nunes. Eu sou Vitória Frutuoso. E neste episódio vamos falar sobre a formação técnica de nível médio, abordando a formação geral, formação técnica e as principais dificuldades enfrentadas pelos participantes durante seus processos de formação. Mas antes, eu gostaria de parabenizar a Artemis e a Vitória, que fizeram aniversário recentemente. Parabéns, Artemis, parabéns, Vitória. Obrigada! Obrigada aí. Parabéns, meninas. E aí eu gostaria também de falar uma coisa antes da gente começar esse nosso bate-papo. Vocês viram como ficou o nosso site? Sim, ficou muito lindo, muito melhor, mais prático. Sim, eu dei uma olhada e realmente ficou muito bonito. Show de bola, é isso mesmo. A gente tem que trazer mais inovação para nossos canais. É isso aí. Nós já havíamos iniciado a produção de um conteúdo voltado para prosa e poesia desde o ano de 2018, no espaço que era chamado de A Luz do Candeeiro, antes de ele se transformar no projeto do podcast. Então, se você gosta de prosa, se você gosta de poesia, vai lá, dá uma olhadinha no nosso site, aluzdocandeeiro.com.br. Lá vocês vão ter diariamente poesia ou prosa, e os episódios do nosso podcast também estão lá, caso você não consiga acessar através dos principais agregadores de podcast, como o Spotify, o Deezer, o Anchor e assim por diante. Então, puxa um banco, pega um cafezinho e vamos falar sobre educação, ciência e tecnologia. Uma vez que já estão todos aqui devidamente acomodados, eu gostaria que vocês compartilhassem com o nosso público qual é a formação técnica de vocês, incluindo aí a modalidade de ensino que vocês fizeram, se ela é integrada, subsequente, o ano de ingresso e a conclusão, e qual instituição vocês fizeram o curso técnico de vocês. Bem, eu fiz o ensino técnico integrado, que no caso é o ensino médio junto com o ensino técnico, em mineração, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, e eu entrei em 2016 e concluí em 2019. Bem, pessoal, sou formado no curso técnico de mineração, na modalidade subsequente, que é só a parte do ensino técnico mesmo, né? Porque eu concluí o meu ensino médio em escola pública. Pelo Instituto também Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, e iniciei o curso lá em 2017 e concluí em 2019. Bom, assim como a Vitória, eu também me formei, no curso técnico integrado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e iniciei, no ano de 2016 e tive a conclusão no ano de 2019. Eu também sou técnico. Não sou técnico em geologia nem mineração, sou técnico em eletromecânica, formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, que hoje é o Instituto Federal. Entrei em 97 e, graças a alguns percalços no caminho, acabei formando em 2001. Então, todo mundo aqui tem formação técnica e vem da mesma instituição, embora estejamos em lugares diferentes hoje, não? E aí eu pergunto aqui, eu fiz o curso técnico na modalidade integrada, ou seja, que é uma modalidade onde você tem as disciplinas do ensino médio e também as disciplinas do curso técnico, as disciplinas do núcleo técnico. E a Vitória, a Artemis, vocês também fizeram nessa mesma modalidade, né?
Sim. E aí eu pergunto, vocês fizeram agora bem mais recente, né? Vocês concluíram muito mais recentemente, já existia Enem. Quando vocês concluíram o curso de vocês sentiram-se preparadas para o Enem, para um vestibular, ou vocês precisaram de uma formação complementar? Sim, não. Me senti preparada e não me senti ao mesmo tempo. Porque o objetivo do ensino médio junto com o técnico, ele acaba não focando no Enem. O que é bom, é ótimo, isso de forma alguma é uma crítica. Porque ele foca justamente nessa questão do técnico, foca também na questão das matérias do ensino médio, mas não existe essa pressão, ainda bem, pra gente ter que fazer o Enem, tipo... E o Enem, ele é uma prova que é bem complicada, não é só uma questão de você saber o conteúdo, mas é uma questão de resistência, existem estratégias para isso. Então, se eu te disser que eu sabia todas as estratégias por causa do IF, eu não sabia, não saberia, assim como muitos alunos vão provavelmente dizer a mesma coisa. Era uma questão que a gente até discutia bastante em sala de aula com os professores. E é bom que seja assim, mas isso não significa que os conteúdos do ensino médio não tenham sido dados. Foram dados e foram muito bem dados, porque, pelo menos no IFRN, é uma instituição muito séria e muito boa. Então, o ensino médio que a gente teve lá foi ótimo. Mas se eu te disser que foi totalmente... Me preparei para o Enem baseado nisso, não. Seguinte, eu não me senti totalmente preparada para fazer o Enem. Eu tive que, digamos que, ir fora a parte. Tanto que muitos dos nossos colegas fizeram um cursinho durante o último ano, né? Ou então de 2018 para 2019, enfim. Muitos deles fizeram cursinho. Eu não fiz cursinho, eu estudei por conta própria, em casa mesmo, com alguns materiais de amigos, né, que já tinham sido aprovados, ou então, enfim, eu estudei por conta própria. Me baseando com algumas coisas que foram ditas, né, no decorrer do curso, pelo ensino médio, mas eu não me senti preparada para o Enem, principalmente também porque quando eu cheguei lá, eu estava com uma pressão psicológica muito grande, ao ponto de que eu não foquei em fazer o Enem ou algo do tipo, mas fiquei focando na questão de tipo, e aí, se eu não passar no Enem, o que é que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu senti falta dessa situação, né, dessa resposta, na verdade, quando eu tinha aula no instituto, porque as pessoas preparam, na verdade, para você ir fazer a prova, mas não tem uma solução depois, sabe? A única coisa é, tipo, estudar para você passar e depois fica um vácuo. Então, esse questionamento para mim veio justamente quando eu estava fazendo a prova, né, o Enem, e, enfim, no modo geral, eu não me senti totalmente preparada para o Enem, tanto que eu fui estudar por conta própria, com materiais externos. Eu, como fiz também o meu curso técnico, foi na modalidade integrada, embora fosse numa época em que, muito provavelmente, pelas novas regras, eu não poderia ter feito o curso integrado, porque quando eu entrei em 97, já havia concluído meu ensino médio numa instituição pública também, onde eu também fiz um curso técnico profissionalizante. Na época, eu auxiliar de secretário executivo. Eu havia concluído esse curso em 94, mas tinha um sonho muito grande de entrar na escola técnica. E quando eu consegui lograr êxito após 3 tentativas fracassadas na realidade, né, a quarta eu consegui passar, eu resolvi, naquela época foi dada essa oportunidade, mas eu resolvi cursar novamente todo o ensino médio, porque eu não me achava preparado para um vestibular. Naquela época não havia Enem ainda. E cursei todas as disciplinas. Algumas pessoas dizem até, não, você perdeu alguns anos da sua vida. Na verdade, eu não considero. O curso técnico são 4 anos, ou eram 4 anos, né? E lá pelo meio do curso, acabei me envolvendo com algumas coisas boas que tiraram o foco. Eu vou falar que coisas boas foram essas com as quais eu me envolvi um pouco mais na frente,
mas acabei perdendo um pouco o foco e reprovei no último ano. Então, no último ano eram só disciplinas técnicas, eram 5 disciplinas técnicas, eu reprovei em todas as 5. E tive que repetir o ano, mas quando chegou no vestibular, eu, procrastinador que sou, era muito mais, acabei não estudando para as disciplinas que eu teria, inclusive, maior dificuldade, como química, por exemplo, como biologia, para o vestibular. Mas consegui prestar o vestibular e passar sem estudar exclusivamente com aquilo que eu aprendi realmente no instituto. Não havia nenhuma preparação para Enem, para vestibular, ou pelo menos eu não participei disso, mas eu consegui terminar o curso técnico integrado com uma bagagem de conhecimento que foi suficiente para que eu conseguisse lograr êxito e entrar em seguida no ensino superior. E você, Daniel, você fez um curso que é um curso subsequente, que ele tem como característica ser destinado a essas pessoas que, na época, né, assim como eu, já haviam terminado o ensino médio e estariam ali para fazer apenas a formação técnica. Mas existem algumas disciplinas também, algumas, como os pedagogos gostam de falar, né, algumas componentes curriculares que elas são ali desse núcleo comum, português, matemática, alguma coisa do tipo. Você lembra que disciplinas foram essas desse núcleo na sua formação? Teve aula de português. Só, na verdade, de diferente, teve só português. Sim. As outras eram tudo, se eu não me engano, era tudo técnica, as outras. Mesmo de cunho de ensino médio, eu acho que só português mesmo que teve. Porque já é uma formação um pouco mais específica, não é? A gente acaba vendo apenas as disciplinas do núcleo técnico, mais algumas disciplinas previstas ali no plano de curso, como um português aplicado, normalmente, que é colocado, né? Produção de texto, o português Isso. técnico, né? Alguma coisa Isso. desse tipo, matemática técnica. Em relação às matérias em si, a gente teve muita matéria técnica, né? E assim, de mais conhecido, assim, dos ensinos médios, da vida e das outras escolas, a gente teve português, que aí o português introduziu como essa parte, como você falou, mais técnico, né? Português mais técnico, aquele negócio de você pegar o artigo, né? E você saber escrever bem um artigo, construir dessa forma. E em relação à formação técnica, o que vocês pensam sobre a importância dessas aulas práticas e visitas técnicas, que são normalmente alguns atrativos? Algumas pessoas entram em alguns cursos técnicos e dizem, eu vim porque eu fiquei sabendo que tinha muita viagem de campo, muita visita técnica, muita aula prática. Vocês consideram essas aulas práticas e as visitas técnicas importantes para a formação de vocês? Elas foram importantes na formação de vocês? Quando o aluno recebe o conteúdo em sala de aula, vem um questionamento: quais melhores métodos a serem utilizados, que eu possa fazer ou que eu não posso fazer diante da diversidade do ambiente que estou lidando, ou região. Uma coisa é o que a gente vê em sala, outra é se no campo aquilo que a gente estudou vai dar certo ser aplicado ou não. Qual alternativa se torna melhor, mais viável para o tipo de minério ou diversidade de uma região? Essas coisas são melhores observadas em loco. Tem muita coisa que não se explica em sala de aula, porque não é muito palpável ao aluno. Só com a prática você vê como a coisa funciona realmente. Por exemplo, como você vai explicar para um aluno um método de perfuração ou detonação de uma cava? Por exemplo, sem esse aluno presenciar na prática os impactos dessas detonações ao ambiente. O aluno tem que sentir isso daí. Lembro em uma das aulas de campo que tive a oportunidade de assistir uma detonação e lembro também da reação dos meus colegas que estavam presentes. No momento da explosão, você sente e ouve a onda de choque viajar e chegar até você. É diferente, daí você presencia os impactos visuais, gases se propagando. Com isso, cai a ficha de como uma explosão dessas pode impactar uma região como um todo.
Assim, os estudantes podem avaliar melhor esses impactos, caso um dos processos que compõem uma boa detonação não sejam aplicados corretamente. Esse é só um pequeno exemplo que citei, mas os processos que compõem a mineração têm diversas etapas que merecem serem observadas pelos discentes. Assim como na mineração, todas as outras áreas no nosso curso que são ofertadas pelo Instituto merecem essa oportunidade. Então, eu vejo as visitas técnicas como mecanismos ideais de proporcionar as práticas aos alunos, de terem esse contato com a realidade. Eu acho que é isso que transforma o pensamento e acende a chama das ideias. Eu acho muito importante, já falando sobre a questão de aulas práticas mesmo, não só para o curso técnico, mas eu sou bem defensora de que a gente deveria ter mais prática aliada à teoria, no ensino médio no geral, no ensino fundamental. E eu acho que qualquer matéria dá para fazer isso. Mas enfim, no curso técnico, eu senti que a gente não teve muito aula prática dentro daquele padrãozinho das matérias que existiam ali. Eu tive as aulas práticas por causa do laboratório, que eu passei 4 anos praticamente, me formei praticamente por causa do laboratório, mas, enfim, de sessão científica, e por causa disso eu tinha muito contato com a área e tinha muita prática. Mas eu vi que poderia e deveria ter mais aula prática, faz mais sentido. Até porque a gente vai atuar no mercado de trabalho, a gente vai atuar numa empresa. Então, a vida real, não dá para separar isso. E as viagens de campo, como o Daniel falou, elas são muito importantes exatamente por isso, porque ela faz a gente ter contato com esse ambiente, com o ambiente de empresa. Eu lembro que na primeira viagem que a gente teve, a minha turma a gente sabia que existiam, que é um curso, né, mineração é um curso que tem os riscos e pode ter acidentes de trabalho como qualquer outro, enfim. E aí eu lembro que eu cheguei e tinha um operário em uma empresa que ele estava com o braço machucado, justamente por causa de alguma coisa lá que deu errado, enfim, ele estava machucado. Isso é uma coisa que a gente ouviu muito durante um ano, que foi logo meu primeiro ano, então a gente ouviu muito durante o primeiro ano, a gente sabia de várias situações parecidas, mas quando a gente chega numa empresa e vê uma situação daquela, eu lembro que a coisa que eu só pensei era, nossa, eu queria muito conseguir, tipo assim, ser a pessoa que conseguiria minimizar isso, sabe? E, então, assim, quando a gente vai para esses ambientes, a gente consegue se identificar mais com alguns casos, com algumas áreas e falar, olha, isso aqui tem um impacto maior, faz mais sentido para mim, então eu acho que eu vou para dentro dessa área quando eu me formar, entendeu? Então, dá uma visão melhor pra gente sobre o que de fato é a realidade daquilo que a gente vive, né? Que é o que a gente está estudando. Então, é de suma importância, assim, não dá para você se formar e você não ter contato com isso. Bom, eu me considero uma das defensoras das aulas práticas e das visitas técnicas, justamente pelas experiências que eu tive no decorrer do meu curso e principalmente em relação aos contatos que eu tive. Eu também trabalhei no laboratório visando essa questão da área da pesquisa e de todo o processo, né, que é realizado em beneficiamento, enfim, áreas da mineração. E para mim era muito interessante ver primeiro o contato que eu tinha, né, no início com as coisas, os equipamentos e objetos, enfim, e também quando alguns alunos tinham aula nesse laboratório e o quanto o olho deles brilhavam quando eles viam nem que fosse uma peneira, sabe? Porque saía da realidade de livros e de apresentações, né, dos professores, enfim, e a gente tinha um contato, a gente podia pegar uma peneira, a gente podia fazer tal processo, a gente podia fazer um quarteamento. Então, assim, eu considero de extrema importância a questão da aula prática e das visitas técnicas. A minha turma, né, a gente pôde frequentar uma mina, a gente pôde ir também numa empresa que produzia cimento e todo o processo de jazida e de detonação, enfim. E a gente realmente saiu da realidade de ficar olhando simplesmente para um quadro
dentro de uma sala durante 1 hora ou 2 horas, enfim, e pôde ver como realmente funcionava, sabe? Não tirando a importância da parte teórica, né? Mas eu acredito que as duas têm que andar juntas, tanto a parte teórica como a prática. E, enfim, eu acredito sim que é necessário a gente sempre lembrar da importância dessa parte assim, da prática e das visitas. Quando eu fui aluno do ensino técnico, por ser um curso de eletromecânica, nós tínhamos uma grande quantidade de aulas práticas relacionadas à tornearia, soldagem, por exemplo. A parte elétrica, eu me recordo que é uma coisa que eu achava super interessante, uma prática, um dos nossos professores de elétrica, que ele nos convidava a ir na instituição no final de semana para fazermos as revisões das tomadas. Então nós íamos fazer esse tipo de coisa e todo mundo ficava muito feliz fazendo aquilo ali, porque era algo que a gente estava praticando, era uma aula prática, saía do ambiente da sala de aula e nos colocava a pensar algumas soluções para alguns problemas, às vezes muito simples, mas que estava dentro da nossa formação. As visitas técnicas, evidentemente, elas são muito importantes, porque não é somente o aluno ir até uma empresa para conhecer a realidade, é ele ir também à empresa e iniciar ali também um processo de networking, porque aquela empresa que você está fazendo uma visita técnica, ela pode se tornar a empresa que você vai vir a estagiar, por exemplo. A importância das aulas práticas, elas se reforçam ainda mais quando eu trago para as aulas práticas problemas que eu encontro, por exemplo, no dia a dia das empresas, né, do chão de fábrica, como a gente diz. Então, já que a gente fala de aula prática, da visita técnica, né, vocês colocam aí da importância que elas tiveram e pegando agora esse gancho das visitas técnicas como uma vitrine para o aluno, para estágio, me digam aí, vocês chegaram a estagiar? Particularmente, eu digo que o meu estágio ele foi toda a vivência que eu tive no laboratório de tecnologia mineral. Eu entrei no finalzinho já de 2016, né, no meu primeiro ano do curso. Ainda, confesso, um pouco perdida nas propostas que o curso tinha, mas ainda assim eu estava encantada com algumas coisas. E desde que eu entrei no laboratório, acho que se eu não me engano, em setembro de 2016, até o finalzinho de 2019, eu tive contato com muitas áreas de mineração. Então, mesmo eu não, respondendo a pergunta, né, eu não estagiei, não cheguei a estagiar, recebendo, né, uma remuneração, algo do tipo, mas eu fui bolsista desse laboratório e lá eu pude ter contato, que acredito que, se for comparar com um estagiário, assim, no setor da gente, se assemelha um pouco, sabe? Tem uma... Não tem muita diferença, digamos assim. Durante esse período, eu pude ter contato com várias áreas, né? Como eu falei, da mineração. Eu pude ter a oportunidade de ter mais contato com a pesquisa e congressos, também nessa questão da prática mesmo, enfim. Eu brinco que o meu estágio ele foi durante o curso por conta do laboratório em si, que infelizmente não foram todas as pessoas que tiveram essa oportunidade. Né? Daniel? Não cheguei a estagiar de fato, mas como Artemis, eu tive a oportunidade de trabalhar num dos melhores laboratórios do Instituto, o Laboratório de Tecnologia Mineral, o LTM, comandado na época pelo professor José Ivan Pereira Leite, onde foi possível ter todo esse contato com a prática, como se estivéssemos no estágio mesmo, pois fazíamos trabalhos no laboratório em conjunto com empresas mineradoras do RN e em parceria também com outras instituições de ensino, aqui do estado e fora, auxiliando os discentes em seus trabalhos de conclusão e de mestrado. Então foi muito enriquecedor esse contato. Em contrapartida, gerávamos nossos próprios trabalhos, que posteriormente serviam como nossos TCCs. A minha realidade foi praticamente a mesma de Artemis e Daniel, mas eu sinto sim que precisou, que eu gostaria que tivesse tido um estágio de fato. Não estagiei, mas eu queria ter tido esse contato mais
de perto como empresa de fato, sabe? De ter que prestar contas e poder... Enfim, eu queria ter... Eu acho necessário e importante, de verdade. Então, basicamente é isso. E agora eu vou voltar um pouquinho no que eu havia falado anteriormente, quando eu disse que houveram alguns percalços que me fizeram perder um ano no curso. No ensino técnico, quando eu cursei eletromecânica, eu consegui um estágio no terceiro ano do curso e é preciso ressaltar a condição na qual eu consegui esse estágio, porque foi um tanto quanto inusitado. Eu saí com um amigo, o Sid Clay, que somos amigos até hoje, embora estejamos assim bem distantes fisicamente. Nós saímos do Instituto Federal, que fica ali no Natal Central, né, bairro do Tirol, por ali, e fomos até as Rocas a pé, isso de tarde. Havia uma oportunidade de estágio na Nacional Gás, que era uma envasadora de gás de cozinha, GLP, nas Rocas. Então é uma caminhada relativamente longa. Só que estudante liso, doido para estagiar, eles estavam pagando uma bolsa de estágio de R$300, que era um valor absurdo, era muito dinheiro. Para uma pessoa que estava ali iniciando, né, no estágio, era muito dinheiro. Então a gente chegou lá e o responsável pela seleção do estágio, ele pediu que nós fizéssemos a medição, calculássemos o volume de um determinado tanque. Não era uma figura geométrica regular, né? Tinha uma calota, tinha uma coisa toda ali, e aquilo nos deixou um pouco preocupados, né? Principalmente quando vimos quais eram as pessoas com as quais estávamos concorrendo. Nós éramos alunos do terceiro ano do ensino médio, técnico, e nós estávamos concorrendo com alunos de engenharia elétrica, engenharia mecânica da UFRN. E aí, para minha surpresa, eu fui selecionado para o estágio. E quando o meu chefe na época, né, eu já havia começado o estágio, conversando com ele, ele disse, não, você foi o único que conseguiu acertar o cálculo. Mas é lógico que existem alguns outros fatores também que foram levados em consideração. Você acertou, né, que era um dos requisitos, mas tiveram alguns outros fatores. E esse estágio ele me permitiu ter um contato muito grande com a indústria, embora eu não estivesse exatamente fazendo ou desempenhando as minhas funções técnicas. Eu acabei desenvolvendo outras habilidades, principalmente relacionadas a trabalho em equipe, dentro da empresa, gestão, que é uma coisa que normalmente nós não aprendemos na escola, né? De uma forma geral, a gente aprende a parte técnica, mas a parte de gerenciamento, essa gestão de projetos, não é uma coisa que ela está nos currículos propriamente ditos, né, do ensino médio técnico. Então, é uma das atribuições do técnico, no final do curso ele pode trabalhar com gerenciamento dentro de uma empresa e tudo mais. E isso o estágio me proporcionou, essa experiência. Depois do estágio, que eu me esforcei bastante, então teve dia de eu sair de 3 horas da manhã da empresa, porque eu queria muito ficar, então haviam necessidades, eu me dispunha a ficar até esses horários e com o intuito de ficar, né, na empresa, de ser contratado. A contratação ela demorou um pouco, né, era um estágio de 6 meses, eu passei os 6 meses, disseram, depois de 6 meses você vai ser contratado. Depois que passou os 6 meses, eles, vamos renovar por mais 6 meses, um ano. Então, beleza, tranquilo, mais um ano, tudo tranquilo. E eles queriam renovar por mais 6 meses, um ano e 6 meses. Eu digo, não, mas aí não dá certo. Então, eu acabei saindo do estágio, mas em algumas semanas eu fui contratado para trabalhar num outro setor. Não era o setor que eu tinha estagiado, mas também que me proporcionou outra vivência. Então, o estágio eu vejo como muito importante. E aí, vamos passar um pouquinho agora para a conclusão do curso.
Quando vocês concluíram o curso, vocês se sentiram preparados para o mercado de trabalho? Olha, eu acho que, assim, a gente nunca está 100% assim, preparado para enfrentar algo novo na vida, né? Mas fazer um curso técnico lhe dá uma amostra dos desafios que você pode encontrar por aí, né? Por aí afora, né? Você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, principalmente nos congressos e eventos científicos que nós normalmente não teríamos acesso no ensino básico, né? Então, isso proporciona uma confiança a mais, melhora muito sua ação contra algo diverso que possa lhe aparecer, superar melhor diante dos desafios. Artemis? Eu não me sentia totalmente preparada, né, para o mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de ser indicada, fui até para duas entrevistas de emprego, na verdade, mas infelizmente não fui chamada. Mas eram duas empresas de engenharia e eu teria que atuar na minha área, né, ou então na parte do laboratório para análise dos materiais que chegariam na empresa. Mas infelizmente eu não consegui essa oportunidade, né? Mas até mesmo essa questão de eu ter ido, a experiência de ter a entrevista, enfim, eu conseguia me sentir, ok, vou tentar entrar numa empresa. Mas ao mesmo tempo eu me questionava, ok, entrei na empresa, e aí, como é que eu vou prosseguir, sabe? É aquele negócio, saber das coisas, mas ainda se sentir trêmula em algumas, justamente por não ter tido certas ajudas, digamos assim. Mas eu não me sentia totalmente preparada. Digamos uns 90%, 85% por aí, mas 100% eu não sentia assim. Pelo menos não naquele tempo, né? Por um tempo eu não me senti preparada. Eu, principalmente por não ter feito estágio. Foi uma coisa que mexeu muito com até a questão de autoestima mesmo, de sentir, poxa, eu acho que mesmo que eu fosse contratada, a empresa não estaria fazendo uma boa escolha em me contratar. Mas depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, as coisas elas não necessariamente são preto no branco, sabe? Então, não é como se eu precisasse ter todas as respostas. Como se o meu patrão fosse me perguntar e eu precisasse responder imediatamente e teria que estar certo. As coisas não são assim. Em qualquer lugar que eu chegasse, eu ia precisar me adaptar, ia precisar aprender. Então, eu vejo que o curso, e principalmente por ter feito parte do laboratório, me fez ter essa visão de pesquisa. Se eu não sei, eu vou lá, corro atrás e pesquiso. E existem pessoas que podem tirar minha dúvida, tanto na empresa como fora mesmo, ou livros, internet, sabe? A gente tem essa facilidade hoje. Então, hoje eu me vejo, sim, preparada para o mercado de trabalho. Eu acho que poderia estar mais, mas, de forma geral, eu me sinto preparada, sim. Eu acho que, no geral, nós nunca estamos ou nunca nos sentimos preparados para um novo desafio. Ainda mais quando você sai de um curso técnico, você ainda está entrando ali na idade adulta, mas até terminar o curso, até entrar, até fazer o estágio, realmente é muito complicado, você não se sente preparado. E uma coisa que nós precisamos sempre lembrar é que existem características que precisam ser trabalhadas no aluno para que ele se sinta preparado para o mercado de trabalho. E isso nem sempre está relacionado exclusivamente ao conhecimento técnico. Por quê? Porque a formação do técnico ela é geral. Então, essas formações, de forma bem abrangente, elas são generalistas. E muitas vezes, quando você entra numa determinada empresa, você vai fazer algo mais focado. Então, durante o curso técnico, você vai aprender a trabalhar com lavra, por exemplo, de diversos tipos de materiais. Mas, na verdade, você vai ter ali um vislumbre daquele, daqueles processos. Mas é somente quando você entra numa empresa e você vê exatamente como eles trabalham, que você vai pegar os detalhamentos. Então, eu vejo que a gente nunca está preparado para o mercado de trabalho, né, desse ponto de vista, antes de termos essa primeira experiência. E se tem alguma coisa que eu poderia dizer que são pontos-chave,
para que você esteja, né, ao estar ciente que você não está preparado, para que você se dê bem quando você entra dentro de uma empresa, primeiro é que você tente cultivar o maior número de amizades possíveis dentro da empresa e procure aprender com as pessoas que já estão ali. Muitas vezes a gente vê o pessoal que acabou de sair do curso, ele se acha, tem uma autoestima, né, muito exagerada, acha que aprendeu tudo, que sabe de tudo, e quando ele chega numa empresa, ele é colocado em situações pelos próprios funcionários que o fazem perceber que ele não sabe de nada. Então, é melhor chegar ou cultivar a humildade, chegar numa empresa, tentar cercar-se da maior quantidade de conhecimento possível junto com as pessoas que já estão ali e se desenvolver como profissional. Aprender a trabalhar em equipe é uma coisa que nós, enquanto professores, instigamos muito dentro de sala de aula. Aqueles trabalhos em equipe, trabalhos em grupo, eles não são à toa, porque trabalhar em equipe é uma das grandes características que as empresas cobram. Ela é uma habilidade fundamental, né? Você trabalhar, aprender, saber trabalhar em equipe, porque é muito complicado você desenvolver qualquer coisa sozinho. Então, a equipe, a empresa, ela é formada por pessoas e para avançar a gente precisa muito dessas habilidades, né? Conseguir trabalhar em equipe, eu acho que é um negócio bem interessante que a gente precisa cultivar, né? A gente sempre diz, quando você está no chão de fábrica, é muito comum você ouvir das pessoas que eu não preciso ser amigo de todo mundo, né? Você pode ter divergências, mas é preciso saber trabalhar em equipe para que no seu ambiente de trabalho essas relações elas possam ser harmônicas. E nem preciso falar quando você tem esses trabalhos sendo desenvolvidos em ambientes mais complicados, né? Por exemplo, você ter inimizade com o blaster, que é a pessoa responsável ali pela detonação, né? Não é muito É saudável verdade. você ser inimigo do blaster, né? E agora vamos para uma outra situação aqui. Se eu estivesse fazendo o meu curso na rede pública estadual, por exemplo, que é o ensino médio regular, somente com as disciplinas do núcleo comum, como a gente chama, português, matemática, física, química, etc., você tem uma carga de aulas. E quando você passa para o ensino técnico, o integrado, principalmente, você tem uma carga de aulas bem maior, porque você está inserindo ali outras disciplinas que requerem conhecimentos dessas disciplinas básicas, não é? Você precisa lá de um conhecimento, por exemplo, de detonação, no caso da mineração, não é? Que está relacionado com física, propagação de ondas, por exemplo. Para um determinado processo, como uma flotação, você precisa de conhecimentos de química ou de biologia, caso você esteja trabalhando com um processo biológico, né, uma bioflotação, uma biolixiviação, que normalmente estão presentes ali nessas disciplinas. E aí isso vai fazendo com que você acumule algumas preocupações, né? Algumas vezes algumas frustrações também. E sem contar que normalmente o período do curso é maior. Então, ao invés de você concluir o ensino médio em 3 anos, você vai concluí-lo em 4 anos, quando esses cursos eles são ofertados em 4 anos, que ainda é uma realidade para muitas instituições. E aí, assim, eu queria que, a título de conhecimento, né, para quem está nos ouvindo, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram enquanto alunos de um curso técnico do Instituto Federal? A primeira que eu vi logo de cara foi o fato de que a gente, tipo, eu saí do ensino fundamental e eu estudei o quê? 4 anos ou até mais, com professores específicos. Eles me viram crescer, enfim, me acompanharam. E quando você chega em um instituto desse, e às vezes você tem aula com um professor de só 5 meses, 6 meses, sabe? Essa coisa de ser bem
bem rápido o contato que você tem com os professores, então é aquele contato basicamente muito prático. Eu tinha dificuldade um pouco com isso. Os professores não era como se eles fossem pegar na sua mão, sabe? Então, para um aluno de 15 anos, de 14 ou até mesmo de 13, que chega num instituto desse, vai ter uma certa dificuldade. Mas eu acho que a minha maior dificuldade mesmo foi em relação a uma carga horária muito extensa e tinha muitas matérias mesmo. E assim, e aí já é uma crítica em relação ao ensino técnico médio, porque de certa forma os professores eles não pensam em se unir para fazer com que as matérias elas se relacionem. A gente que tem que fazer essa junção durante as aulas e durante os trabalhos. Então era passado muito trabalho desnecessário que dava para ser feito, tipo assim, 3 professores, 3 matérias se unir e passar um trabalho só, porque elas eram assuntos que a gente estava até tendo muito parecido, entendeu? Então, o professor de geografia com de geologia geral, por exemplo, dava para ter feito a mesma viagem com o mesmo relatório, em vez de ter 2 relatórios, 2 viagens, entendeu? Então, assim, muito conteúdo desnecessário que, enfim, sabe? A gente gastava muito tempo fazendo relatórios e trabalhos que não precisavam, sabe? Que os professores podiam se juntar e simplesmente fazer isso. Para mim foi a minha maior dificuldade de conseguir dar as coisas no prazo e conseguir absorver esse conteúdo, sabe? Eu acho que Uhum. para mim foi a maior, assim. Eu acho que para mim a maior dificuldade que eu tive quando eu entrei no curso técnico é, foi a questão financeira mesmo, assim. Porque como eu entrei no curso técnico subsequente, que são que é só o nível técnico, não é junto com o ensino médio, aí o pessoal que está ali são maiores de idade, né? Eu entrei no curso técnico, eu tinha 27, 28 anos. Então, eu estava desempregado, então eu entrei como uma alternativa para ver se conseguia algum estágio ou até mesmo uma bolsa para tentar me manter pessoalmente e me manter mesmo na instituição. Então, eu acho que a minha maior dificuldade em relação a tudo, eu sei que tem as aulas que são bastante carregadas, tal, trabalhos e relatórios, e produzir artigos, certo? Mas para a pessoa que ela tem que se manter e não pode, digamos assim, mais depender de pai e mãe, então fica mais complicado você se manter na instituição. Eu tive colegas que por esse motivo abandonaram o curso, porque conseguiram um emprego e desistiram do curso, né? Até porque, assim, trabalhar e fazer o curso também é bastante carregado. Não tem como você, assim, tem gente que consegue conciliar, mas não é unanimidade, né? São algumas pessoas que conseguem lidar com isso e que o trabalho tenha essa abertura de horário, né? Para poder fazer o curso e trabalhar, enfim. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa, de tentar me manter mesmo na instituição. E, claro, eu sou muito grato à instituição, porque ainda bem que ela possui diversos dispositivos nas suas secretarias para poder tentar manter o maior número possível desses alunos, né, ausentes por essas questões, entre outras questões familiares também. Mas, assim, a minha maior dificuldade é essa mesmo. No caso, Daniel, você fala de bolsas, né? É, Bolsas e auxílios, né? E acho que tem um agravante também, o curso técnico subsequente no IFRN é pela manhã, não é? isso, subsequente, ele é pela manhã, se eu não me engano. O meu foi pela manhã, não sei se todos os cursos são assim, mas assim, o meu foi pela manhã, Tem à então já tarde é um também. agravante, tem? Tem. Ah, tem alguns à noite, mas são bem. Já é um agravante em relação a esses cursos serem, a maioria ser na parte da manhã, suas aulas, que quando você trabalha numa empresa, assim, a parte da manhã é indispensável para eles. Então não tem como você fazer esse turno com eles, né? Trocar esse turno com a empresa. Não tem, porque a parte da manhã e pegando a tarde já é a parte mais produtiva
aqui se tratando do mercado aqui de Natal, é a parte mais produtiva. Chegando na parte da noite, não, fica mais livre, né? Mas pegando a manhã e a tarde, aí já complica. Nesse sentido, antes que a Artemis, antes de passar para a Artemis, no Amapá, no Instituto Federal do Amapá, os nossos cursos subsequentes, né, de mineração, eles são à noite. Quando eu fiz o curso técnico, mas aí era o curso técnico integrado, era à tarde, mas também tinha o curso à noite, que era um público mais adulto também, e onde muitos trabalhavam. Então, Isso. e a gente tem dois lados. Quando o curso técnico é oferecido pela manhã ou à tarde, então você tem um aproveitamento melhor para o aluno. E quando esse curso é ofertado à noite, você começa a ter alguns problemas. Você consegue captar uma parcela importante de pessoas que gostariam de estar fazendo um curso técnico, mas normalmente não estão porque estão trabalhando. Mas, em compensação, à noite você tem alguns problemas que muitas vezes se relacionam com questões de horário. Determinados locais você tem transporte público que já dificulta um pouco essa situação, mas eu acho fundamental que você tenha oferta de cursos no período da noite para que você tenha pessoas que gostariam de mudar um pouco essa sua condição, às vezes está trabalhando em um determinado local, gostaria de se qualificar e de poder conseguir melhores oportunidades. Então é interessante que esses cursos à noite eles existam, que eles se mantenham para que a gente possa oportunizar para essas outras pessoas que não têm a disponibilidade de fazer um curso pela manhã. Artemis, falei demais já, então manda lá. Olha, sinceramente, eu me lembro, acho que no período do ano de 2018, o meu professor estava no laboratório, ele disse assim, como é que faz matérias? E aí eu acho que ele fez essa pergunta porque eu tava meio deprimida, sabe? E aí ele, num papo a gente foi conversando, eu fui explicando a ele que tava um pouco complicado, enfim. Aí ele fez a pergunta, quantas matérias você teve esse ano? Porque já tava no final, né, na reta final do ano. Aí os professores, sinceramente, eu não sei. E aí quando eu fui contar, eu fui ver, né, ao total foram 16 matérias. Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades foi justamente essa, tipo, a pressão que existia e a quantidade de matérias juntando, né, do nível médio e do nível técnico. Infelizmente eu tive que pagar uma ou foi duas matérias, então já teve essa carga. Como o Daniel falou, tipo, nós, né, seres humanos, temos uma vida lá fora do instituto. E, enfim, eu acho que a minha dificuldade foi mais a pressão mesmo, psicológica, com a carga que existe. Eu sei reconhecer a grande importância do Instituto Federal na minha vida e na minha carreira, seja na parte da educação mesmo ou na parte profissional, mas uma das dificuldades assim que eu externo para qualquer pessoa assim, acho que é essa. A quantidade de conteúdo, a quantidade de matérias. Eu sei que futuramente isso pode acontecer novamente, mas chegou um ponto que eu mesma já não estava conseguindo administrar. E aí eu tive que sentar assim junto com o meu psicólogo, digamos assim, e respirar fundo para que eu pudesse organizar de uma forma melhor e encaixar tudo direitinho e arranjar, tipo, 24 horas e algumas horinhas extras, digamos assim, para conciliar todas as coisas. Eu acredito que, assim, eu tenho outras dificuldades, mas eu acho que a principal, assim, eu acho que é essa. As outras, eu via a dificuldade, eu passava e tal, mas eu conseguia ainda relevar, digamos assim. Mas a principal para mim, eu acho não, certeza que é essa. É que assim, só para quem estiver ouvindo, não é que essa dificuldade que a gente relatou, que foi muito parecida entre todo mundo aqui, não é que isso só acontece no ensino técnico junto com o médio ou só no ensino técnico. Isso, infelizmente, é uma realidade, a realidade como as coisas, uma realidade brasileira na nossa educação, que é muito conteúdo, muitas horas em sala de aula, e que muitas vezes isso não é necessário. Então, em alguns outros países, você passa muito menos tempo em faculdade ou em institutos assim, entendeu? Você estuda mais em casa e lá você tem
na sala de aula para tirar dúvidas e, enfim, ficar algo mais orgânico. Acho que pode dizer assim. Então, não é uma realidade só do ensino técnico, como se só o ensino técnico fosse dessa maneira. É uma realidade, infelizmente, da educação brasileira. Só dando um comentário também em cima do que a Vitória está falando, eu prezo pela educação, mesmo que eu também seja uma procrastinadora, mas em situações como essas, quando, sei lá, o professor tinha acontecido alguma situação pessoal, enfim, ou então, enfim, alguma situação que não fosse ter aula, os alunos ficavam felizes por não ter aula, entendeu? Justamente porque, assim, a gente tinha, né, o horário de 1 às 6, então eram divididos em 6 aulas durante o dia, e aí, fora os trabalhos, né, durante a semana, enfim. Então, acabava que os alunos, eu mesma em algumas situações, eu ficava feliz por não ter tal aula, independente de qual fosse, justamente porque eu não, sabe aquele momento vago? E eu sei que, tipo, não era só a minha turma, era algo, assim, eu acho que é nacional, digamos, porque chega um momento que você tem tanta coisa, e tem aquela situação, né, da pessoa assim, você não faz nada, ou algo do tipo, mas não. É uma carga muito grande ter várias aulas seguidas, o professor entra, dá tantas quantidades de horas de aula, sai, vem outro, é outro conteúdo, é outra situação, é outro, entendeu? É outra personalidade também, né? A gente tinha que ter contato tanto de aluno para professor, como professor e aluno. E, enfim, acaba que isso para um psicológico, né, é muita coisa. E aí, junta com todas essas situações, enfim, é algo triste e, como a Vitória falou, algo que todo brasileiro passa ou já passou, enfim. É interessante vocês colocarem isso, essa situação, né, como grandes ou maiores dificuldades na trajetória do curso técnico de vocês, porque é uma preocupação muito grande. Quando a gente pega um curso técnico no formato integrado, você basicamente vai juntar a carga horária das disciplinas regulares, que são normalmente ofertadas, e você acrescenta as disciplinas do nível técnico. E essa carga horária, ela fica muito, muito maior. Então, eu recordo que alguns anos atrás, fazendo a revisão de alguns projetos de curso, nós visualizamos que alguns ensinos médios, eles têm uma carga horária bem maior do que engenharias, do que alguns cursos. E é um desafio muito grande para o quadro de professores fazer uma redução dessa carga horária por uma série de questões. E eu apoio vocês nas falas sobre integração do currículo, porque isso é um debate que nós professores temos bastante na rede, sobre o que é integração, o que é um ensino médio integrado. Ele é integrado simplesmente porque eu peguei a carga horária, como eu havia falado, do núcleo comum e somei com a carga horária do curso técnico, e aí eu integrei essas coisas, mas a integração ela vai muito além disso. Ela vai na integração dos conteúdos, ela vai na integração das práticas, né, das visitas técnicas, tudo isso tem que estar integrado. Então, eu particularmente vejo como muito interessante você integrar isso de forma que, por exemplo, vocês têm que entregar relatórios. Esses relatórios poderiam ser corrigidos numa aula de português, por exemplo, que é onde vocês aprendem produção de textos, você faz a produção técnica. E aí você integra, por exemplo, a química, um processo químico, a um processo de beneficiamento. Você integra um conhecimento da física realmente dentro de uma disciplina de desmonte. E aí você realmente está fazendo integração. Mas esse é um desafio ainda complicado, porque, embora não seja algo novo, é algo que exige sentar, é algo que exige planejamento, e isso demanda muito esforço individual para se trabalhar em equipe, para produzir algo que seja diferente. Mas eu tenho fé que um dia nós vamos conseguir chegar num bom modelo de ensino, ou que ele seja bem próximo do ideal, e que não cause esses problemas, para que isso deixe de ser uma dificuldade. Mas eu tenho fé nisso. E vamos para a próxima pergunta aqui. Vocês
Essa eu vou me eximir de responder. Vocês consideram que fazer um curso técnico é importante? Acho sim, acho muito importante. Assim, o ensino técnico, ele não é somente para que você queira entrar no mercado de trabalho, mas eu vejo também como uma ferramenta de construir pessoas, né? De formar pessoas. Assim, uma experiência que eu tive no meu período de aulas, que foi o quê? Eu sempre fui muito envergonhado, assim, falar em público, essas coisas. Então, o que eu pensei quando eu entrei na sala de aula, eu disse, eu tenho que aproveitar esse momento e tenho que dar o meu melhor. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a falar na sala de aula. Quando o professor parava a aula e fazia um questionamento em toda a sala, eu era um dos primeiros a levantar a mão para querer falar, para me posicionar onde eu estava. Porque não adianta você chegar numa sala de aula e se omitir, você ficar ali apagado. Então é importante que você participe, né, dos debates, dos trabalhos e tenha a posição de fala. Então o que eu vou levar para a minha vida toda, né, lá do Instituto, é essa parte mesmo da oratória, que foi onde eu tive a oportunidade de pôr em prática. E sempre sendo atrevido, né? Questionando as coisas e participando. Então, eu acho de extremamente importância não só para a inserção no mercado, mas também como para construir pessoas, né? Com toda certeza, eu falo que fazer um curso técnico é extremamente importante. Justamente, né, por ser uma aluna e por ter vivido essa experiência. Confesso que quando eu estava no fundamental e ainda fui fazer a prova, né, seletiva, enfim, eu não tinha ideia do que era o IFRN, eu não tinha ideia do que... Só sabia o que os professores, né, e os alunos tinham em mente, mas eu não tinha ideia do impacto que tem um curso técnico. Tanto que em outra gravação, né, em outro episódio do podcast, eu falei sobre isso, a questão de eu estar perdida em qual curso eu ia escolher, mas é extremamente importante o curso técnico, pela questão profissional, pela questão da educação, pela questão das vivências em relação à pesquisa, e principalmente no pessoal, sabe? Eu mudei muito, foram 4 anos muito, muito, muito importantes e necessários na minha vida. E é algo que eu queria muito, queria não, quero, quem sabe futuramente, poder ver mais institutos, não necessariamente institutos federais, mas também cursos técnicos na rede estadual, que lá em Natal, né, tem alguns, mas são poucos comparado à quantidade de institutos federais que temos no nosso estado e no Brasil no todo. Mas eu sou defensora de um curso técnico no modo geral mesmo assim, não precisa necessariamente ser no médio, mas como o caso do Daniel, né, um subsequente, enfim, é necessário para a vida do brasileiro e eu espero que venha ter outras pessoas assim como eu, né, e a gente aqui, que venham defender e continue externando assim a importância do curso técnico. Eu acredito muito que a relação em educação e trabalho ela incrementa em processos democráticos e produtivos. Então, quando a gente une a questão da educação junto com o trabalho, eu acho que ela deixa a coisa... faz mais sentido esse processo, ele faz mais sentido. E ele dá mais liberdade para o indivíduo e para a sociedade no geral. Então, a gente tem que lembrar, quando faz essa pergunta do curso técnico ser importante, que há um tempo atrás, minha mãe, até a geração da minha avó também, é um pessoal que só ter experiência já contava. Você não precisava necessariamente de um técnico, de um diploma de ensino superior
para exercer algumas coisas. E hoje em dia, as coisas até mais básicas, é necessário você ter um curso profissionalizante. Ou até mesmo minha mãe, ela poderia subir de cargo se ela tivesse um curso técnico. Ela tem anos de experiência, muitos anos de experiência. Mas o fato dela, se ela tiver um curso técnico, ela já poderia subir. E lembrando também que o curso técnico ele pode ser uma saída, e inclusive é um público que procura bastante, para famílias mais humildes, de classe baixa, que é uma saída ali até mesmo para um jovem já conseguir entrar no mercado de trabalho bem preparado, sabe? Porque ele consegue ter essa junção de não necessariamente ter que deixar a educação, abandonar a educação dele, mas com o curso técnico ele consegue unir os dois. E aí ele vai conseguindo se colocar dentro desse mercado, porém um profissional de fato, sabe? Tanto com futuramente experiência, como também com diploma, enfim, o curso profissionalizante, né? Então eu acho muito, muito necessário, muito importante, pelo nosso histórico, enfim, da história do Brasil no geral, como o indivíduo também, sabe? A experiência que a gente tem, até mesmo para depois decidir que área a gente quer de fato, é muito importante para um jovem. Em alguns países, inclusive, tem muitos jovens que acabam fazendo o curso técnico e não optando mais por fazer o ensino superior, porque o curso técnico ele dá conta, ele supre isso. E, enfim. Eu disse que eu não ia falar, mas eu não consigo, né? Eu falo demais também. Mas eu achei interessante, por exemplo, a fala do Daniel e da Artemis anteriormente, porque eles suscitaram uma coisa que foi algo que eu imaginei e que eu me vi nessas palavras. Eles não usaram exatamente essa palavra, mas eu vejo muito como o curso técnico, para mim e para muitas pessoas que eu acompanhei depois, já como professor, ela permite que você amadureça bastante. Então, o período que eu passei dentro da instituição, o período que meu irmão, né, mais novo, ele passou dentro da instituição também, serviu para amadurecê-lo muito. Eu conversava com ele outro dia e eu disse assim, olha, eu tentei 4 vezes para entrar na instituição. Ele disse, eu tentei 5, eu não lembrava que você era recordista. Então, assim, se tentou muito, nós tentamos muito entrar dentro da instituição. Eu acabei entrando para um curso e fui para mineração. Ele já entrou como no curso técnico em mineração. Hoje trabalha, já teve experiência internacional e tudo, trabalhando com a mineração. E é um processo assim, de amadurecimento muito grande, né? Você entrar na instituição, você entra ali um garoto, uma garota, sai uma pessoa com uma visão completamente diferente, antenado com as coisas. Essas grandes dificuldades que vocês apontaram aí também ajudam, embora sejam dificuldades, embora elas sejam de certa forma cruéis, mas também ajudam a moldar o estudante, porque ele passa, ao estar numa situação de estresse com um número grande de disciplinas, ele acaba tendo que encontrar uma forma de estudar, e isso faz com que ele aprenda a estudar, nem que seja na marra. É claro que eu não defendo que nós tenhamos essas cargas horárias exacerbadas, é interessante que trabalhemos para reduzi-las, para transformar isso realmente em currículos integrados, isso tem que ficar bem claro. Mas quando a gente volta para isso, são momentos de aprendizado e de amadurecimento. E aí, quando você, Vitória, fala sobre a questão da sua mãe, eu me lembro, por exemplo, de alguns amigos que tiveram experiências muito boas em cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes não eram necessariamente cursos técnicos, então você tem o profissionalizante, o curso técnico. Esse curso técnico, ele, mesmo com curso profissionalizante, mesmo sendo um ótimo profissional, dentro da empresa ele precisaria de um curso técnico. Então o cara às vezes entrava dentro da instituição para conseguir o diploma, mesmo já tendo um nível de conhecimento muito bom, ele entrava exclusivamente para pegar o diploma, estudava, tem que ver tudo aquilo, mas para conseguir promoções dentro da empresa nas quais eles trabalhavam. E isso é interessante. Conversando outro dia com o professor André, da UFICAT, que esteve conosco aqui falando sobre mineração,
e que, por coincidência, também meu orientador no doutorado, ele é técnico e fez o curso técnico no hoje Instituto Federal de Ouro Preto, e ele falava uma coisa comigo que eu achei muito interessante. Imagina só que você tem a oportunidade, ou que você decidiu que você vai ser, ou que você vai fazer um curso, por exemplo, na área de engenharia. É muito importante que você faça um curso técnico, é interessante que você faça um curso técnico, pegando também já o gancho teu aí, Vitória. Mas não necessariamente dentro de uma área que você vai seguir. Por quê? Porque imagina só você tendo um conhecimento de eletromecânica e que pratique, né? Porque eu acabei não praticando, eu acabei indo para outras áreas e não exerci a parte técnica. Fui para gerenciamento sem estar muito próximo da parte técnica especificamente. Então eu não fui colocar a mão na massa. Isso me trouxe prejuízos no sentido de o tempo foi passando, eu não fui praticando e aquele conhecimento ele foi sendo colocado ali num determinado ponto em que eu preciso relembrar muita coisa para poder acessá-lo novamente. Então, quando você faz, às vezes, um curso como eletromecânica, por exemplo, você pratica e, de repente, você vai para uma outra área, aquele é um conhecimento que você não, se você se mantiver sempre praticando, ele se complementa, ele vai complementar alguma coisa e você acaba conseguindo ser ali um profissional melhor. Então, e de repente muita gente faz isso, entra num curso técnico e acaba, como você, Vitória, colocou, descobrindo, é essa área mesmo que eu quero seguir. Então o cara fez um técnico em mecânica, ele já parte para um curso, para uma engenharia mecânica ou para uma engenharia de materiais ou alguma coisa similar. Então, eu, particularmente, por ter feito parte do Instituto, ter feito um curso técnico, trabalhar hoje como professor também de curso técnico, eu acho essa formação extremamente importante para a formação do indivíduo, como o Daniel colocou, para a formação profissional e para a vida. E como, evidentemente, amadurecimento. O ambiente dos institutos, ele favorece o crescimento. Então, é a história do você entra no rio, o homem que entra no rio não é o mesmo que sai. Então, a pessoa que entra no instituto não é a mesma que sai. Você sai com um nível de amadurecimento, e às vezes esse amadurecimento vem muito rápido, dadas as inúmeras responsabilidades que você acaba recebendo, os contatos, a forma de vida, as experiências que você tem, que a Artemis colocou. Mas beleza. Então, que conselhos vocês dariam para essas pessoas, né, para esses estudantes, ou que estão pensando em fazer, ou que já estão, ou que estão começando no curso, para tornar a vida desses sujeitos mais fácil? Bom, inicialmente, primeiro, né, faça um curso técnico. Como a gente falou aqui, né, todas as nossas opiniões, elas se assemelham justamente pela importância, né, que tem. Então eu digo, faça um curso técnico, independente da quantidade de tempo, né, geralmente alguns são 2, outros 3, 4, enfim, mas faça um curso. 2, 3, 4 anos, né? Isso, uns 2, 3 ou 4 anos. E em cada momento, assim, saibam aproveitar os detalhes, saibam identificar não só a parte ali do curso em si, mas que ele não vai ensinar só aquelas matérias. Se você realmente cair de cabeça, digamos assim, as experiências para o pessoal ou então a parte de mercado vão valer demais. Se a gente observar, ultimamente, né, as formações técnicas elas são mais contratadas em algumas empresas do que a própria graduação, né? E, querendo ou não, é uma das coisas que é pautada, digamos assim, nos currículos, né? Os contratantes, né, os chefes, enfim, RH, essas coisas, já perguntam se tem algum curso técnico. Então, enfim, eu indico fazer e indico
o aproveitamento dos detalhes assim que o curso vai oferecer e não desistir no decorrer dele, mesmo que hajam dificuldades e seja uma pressão muito grande, psicológica ou não, enfim, que não venha desistir, porque realmente no futuro frutos irão, sabe? Mesmo que por conta de 2, 3, 4 anos, enfim, mas frutos vão vir e é isso. Façam um curso técnico. Acho que esse é o meu maior conselho. E acho que é isso. Para vocês que pensam em ingressar ou que já estão passando por esses processos de poder fazer um curso técnico, não percam tempo. Quanto mais cedo, mais será aproveitoso a experiência. Mergulhe mesmo de cabeça, que por mais que surjam as dificuldades, a gente tem aí uma excelente instituição que pode estar dando aí o suporte. E no curso, olha, a gente tem oportunidades incríveis, até mesmo de criar laços de amizade com pessoas que a gente pode levar para a vida toda e que são pessoas que nos motivam a nunca desistir. Então, não deixem de estudar nunca e vamos para frente. O conselho que eu dou é basicamente se envolver. Se envolva com os professores, os que dão as matérias técnicas principalmente. Se envolva muito, principalmente com pesquisa científica. Veja se no seu instituto tem essa oportunidade, e se tiver, corra atrás urgentemente, porque você vai ver que vai fazer muito mais sentido o curso ao longo dos anos e você vai acabar criando mais motivação ou para depois ir para outra área totalmente diferente, ou uma área até parecida, ou continuar na área. Talvez você até goste muito e não saiba. Então, basicamente, é se envolver muito com os professores, tirar bastante dúvida e estar ali com eles, fazendo pergunta e fique no juízo deles mesmo, sabe? E pesquisa. É isso. É isso aí. E além dos conselhos que a Artemis, o Daniel e a Vitória deram, eu também vou deixar uma sugestãozinha para vocês aqui. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre os cursos, acesse o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O link vai estar na descrição do episódio. Se a gente conseguir, eu vou até deixar aqui um PDF, ver se eu encontro um PDF, deixar ele ali também. Esse catálogo dos cursos técnicos, ele tem todos os cursos técnicos que são oferecidos no Brasil, especificando, por exemplo, para o que você vai estar habilitado ao concluir o teu curso e quais são os conhecimentos e algumas habilidades que são fundamentais para você exercer a profissão. Além disso, procure na sua cidade ou nas cidades vizinhas aquelas instituições que ofertam esses cursos técnicos e os prazos para a inscrição deles. Fique atento, porque se você tiver a oportunidade de fazer um curso técnico, faça. Então é isso aí, meus amigos, a conversa tá boa, só que o querosene está acabando e a garrafa já está vazia. Eu agradeço imensamente a todos os participantes e espero que esse nosso bate-papo possa ajudar a quem está pensando em fazer ou já está fazendo um curso técnico de alguma forma. Eu gostaria muito que cada um de vocês, Artemis, Daniel, Vitória, deixassem uma sugestão de leitura, de filme ou série que vocês viram recentemente e que gostariam de compartilhar com os nossos ouvintes. Estejam essas sugestões ligadas ou não à educação, ciência e tecnologia, às vezes somente uma coisa para desanuviar a mente. Artemis. Pessoal, a minha indicação para vocês é o Lampejo Científico, que eu não posso falar muita coisa assim, porque eu, a Vitória e o Daniel fazemos parte, mas eu indico a vocês a darem uma olhadinha no nosso Instagram, @lampejocientífico, e no nosso blog, lampejocientifico.com.br. A gente vai deixar aqui disponível os links, né, as referências. E também eu queria indicar a vocês um documentário, ele está disponível no YouTube. Vai falar sobre toda a trajetória e como se fosse uma biografia do físico Richard Feynman. Inclusive no Lampejo, né, a Vitória ela fez um texto sobre esse físico. Enfim, são duas indicações extremamente importantes, digamos assim, que eu acredito que vocês vão gostar. Pelo menos, particularmente, eu gostei e eu espero que vocês possam lá e, enfim,
Esperamos também um feedback de vocês. É isso. Daniel, o que você indica? Bem, pessoal, eu indico para vocês um livro do escritor Scott Adams. Na verdade, ele é um cartunista, né? Ele é o criador do personagem Dilbert, que é muito famoso, mas ele também é escritor. Então, Scott, ele lançou o livro Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido. Então, é uma obra muito boa, gostosa de ler, já li todo e é sobre persuasão, né? Mas é muito boa a indicação desse livro aqui. Eu indico para vocês. Uai, bacana. Eu vou deixar uma indicação de uma minissérie que eu assisti recentemente com minha esposa, chamada Challenger, o Voo Final, que está sendo exibida na Netflix. Ela fala sobre o programa espacial norte-americano e os problemas que levaram à explosão do ônibus espacial Challenger em 27 de janeiro de 1986. Então, na minissérie, é possível ver diversos problemas de engenharia que foram enfrentados pelas equipes responsáveis por fazer a missão funcionar e, aproveitando o gancho da Artemis, ela também apresenta a participação decisiva desse físico, Richard Feynman, na investigação do que teria provocado a explosão da Challenger. Então fica aí a dica. E agora, Vitória. A minha indicação é de um livro que eu tive que ler ele basicamente para, enfim, falar um pouco melhor sobre aqui no podcast, que é o Técnico de Nível Médio na Mineração, Perfil Socioeconômico e Trajetória Profissional, do João Francisco de Menezes Neto. Tipo, eu indico não só para quem tá... É essencial para quem faz o técnico de mineração, mas para quem não faz também é muito bom, porque ele vai falar um pouco sobre essa questão do ensino técnico e educação no Brasil. Então é bem interessante. É isso aí. Se você nos ouviu até aqui e gostou do podcast, considere apoiar o nosso trabalho divulgando em suas redes sociais para que os seus familiares, amigos, grupos de pesquisa, professores, colegas de sala de aula, enfim, todo mundo que gosta de educação, ciência e tecnologia, e mesmo aqueles que ainda não sabem que gostam, conheçam o nosso trabalho e venham a fazer parte dessa comunidade. Na descrição do episódio estão os links para as nossas páginas. Eu também queria dizer que o nosso blog sofreu algumas modificações, integrando conteúdo de prosa e poesia que tem como grande objetivo o incentivo à leitura e à produção de textos, que antes estava sendo hospedado em um outro endereço. Dessa forma, vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho do poeta Nelson Almeida, alguns ensaios que eu faço e, se desejarem também encaminhar as suas dúvidas, sugestões e textos que podem ser publicados em nosso blog, basta apenas se juntar a nós assinando o conteúdo do blog. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, pessoal. Compartilhe com os amigos, hein? Tchau, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Foi um prazer.